Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à entrevista dessa sexta-feira aqui do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de apresentar o nosso convidado, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do canal, beleza? Nosso convidado, ele é vocalista de uma banda que está despontando na cena do heavy metal nacional. Eles acabaram de lançar o seu EP de estreia, fizeram uma turnê com o Edu Falaschi, estão compondo um novo material para o disco de estreia. A gente vai conversar sobre tudo isso. Estou falando do Pedro Torquetti, vocalista da banda História. Pedro, um prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite. Opa, que isso, prazer é meu, pô. Sou um super fã do canal. Fico muito feliz de estar aqui agora. Que legal, cara, que legal. Você tá com quantos anos, Pedro? Eu tô com 26, eu faço 27 agora em outubro. Maravilha. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que você começou a cantar e como é que o heavy metal entrou na sua vida? Então, né, eu canto desde pequeno, desde que eu era criancinha, porque a minha família sempre teve uma relação de lazer, assim, com a música. O meu tio, especialmente, tocava, ainda toca na noite, né, um repertório completamente diferente, mas ainda toca. E então eu sempre tive esse contato desde pequeno. E quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, como adolescente, tá, eu gostava muito de cantar, né? Eu aprendi violão e tal, mas eu gostava mais de cantar mesmo. Então eu comecei a fazer aula. Então, desde os meus 14, 16, eu fiz aula de canto. Sempre como hobby, mas tenho uma certa metodologia, né? Um estudo um pouquinho a mais. Só que o heavy metal só foi vir mesmo, assim, quando eu tava mais velho. Eu tava, acho que no terceiro ano do ensino médio, né? Com os meus 18, que eu faço no final do ano, então eu já completei maior de idade. E eu comecei a ouvir, né? Naquela época eu gostava, ainda gosto muito de videogame, essas coisas. E aí eu lembro que eu cheguei ao Power Metal por causa dessa comunidade, assim, sabe? Então os caras publicaram lá, porque tem esse lance da fantasia e tudo mais. Então eu Sim. conheci por aí. Eu não peguei a fase do quando o heavy metal tava grande pra caramba lá nos anos 80, começo dos anos 2000. Nessa época aí eu tava comendo terra ainda, mas... então foi quando eu fiquei mais velho. E aí eu gostei pra caramba, né? Fui escutando, e aí eu fui tentando cantar. Então... Só que aí eu tive que fazer aula específica, porque é uma técnica muito diferente. Então eu comecei desde pequeno e fui me profissionalizando, né? Estudando cada vez mais, sempre progredindo. Quais foram as suas influências no começo e quais são as suas influências hoje? Então, depende se você tá falando mais de canto em si ou do que eu gosto de ouvir. Mas, assim, minhas principais influências, as bandas que eu mais ouvi no começo, não são as clássicas, né? Não é Halloween, não é Iron Maiden, ou sei lá, Stratovarius, que seja. Eu comecei vamos dizer assim, o cenário mais dos anos 2010 ali pra frente. O que eu mais ouvi, que foi o que me conquistou pra caramba no começo, foi o Twilight Force, né? Que é uma banda da Suécia. Foi o Twilight Force, minha banda favorita até hoje. Adoro aquele tipo de som coloridinho, feliz pra caramba. E o Pathfinder, que é uma banda polonesa, né? Que acabou por falta de vocalista, mas se, por exemplo, eu cantasse bem hoje igual naquela época, eu certamente teria tentado. Mas, Pathfinder, banda polonesa, muito boa também. Mas, felizmente, acabou. Muito bom. E, obviamente, essa nossa entrevista foi marcada por conta do seu trabalho com a banda História. Sim. Talvez nem todo mundo que esteja assistindo conheça. Então, para quem não conhece, o que você pode falar sobre a banda História? Como é que você descreveria o som da banda História para o nosso público? Então, o som da banda História, né? A gente tem três influências, assim, mais claras, né? O Pablo, ele é muito fã de Dream Theater, então tem muito elemento de prog nas músicas, né? Vocês podem ver lá que elas têm várias partes, até mesmo na parte da harmonia e tudo mais. Quando se fala mais da parte da temática e tal, da fantasia, aí sim vem um pouco mais da minha cara, né? Que nem eu falei do Twilight Force, e muito de Angra, né? Porque não tem como fugir. É o que a gente ouviu pra caramba, porque é basicamente inevitável você fazer esse estilo e não ter escutado ou não ter sido influenciado, especialmente aqui no Brasil, né? O legado do Angra que é gigante, então naturalmente tem muito desse DNA na história também, né?
especialmente a fase Edu, que é um pouco mais power espadinha, digamos assim. Então Como é que a um banda mix foi muito doido disso. E como é que a banda foi formada? Então, a banda começou inicialmente com uma ideia do Bianchi, né? Eu tinha ido O Thiago para São Bianchi, você Paulo. fala. Isso, Thiago Bianchi. Tinha ido para São Paulo gravar o disco da Forged War com eles lá. Aí fomos lá, gravamos tudo certinho. E o Bianchi acabou gostando do meu trabalho. E depois ele me chamou para fazer esse projeto, que na época nem tinha nome de história, nem nada do tipo, que era para ser um disco de estúdio, assim, sabe? Ele ia pegar uns músicos bem poderosos, né? Uma galera que toca muito bem, ia fazer um disco de estúdio para lançar. E, pô, eu achei super legal a ideia. Tinha uma galera muito fera, por exemplo, o Dodô Máximo de BH, ele estava cotado para fazer parte da banda, né? Mas uns outros e tal. Então, foi assim. Só que as coisas foram se desenvolvendo, né? Foi caminhando, e quando veio a possibilidade de fazer a turnê e a banda ir para a estrada em si, a gente teve que fazer algumas alterações, porque muitos desses músicos, não necessariamente eles estariam disponíveis, né? Uma coisa é você, sei lá, gravar de casa, outra coisa é você lançar, digamos assim, a banda no cenário como uma banda que está aí, fazendo shows e tal, né? De uma forma, uma carreira, digamos assim, né? Não um projeto. Então, aí mudou a formação e tal. E quando começou a botar mais, digamos assim, pensar em todas essas questões, assim, aí o projeto foi se desenvolvendo mais no conceito, porque eu falei, pô, se eu vou me esforçar tanto assim, a gente vai fazer um esforço grande pra caramba pra fazer acontecer, né? Jogar a banda no mercado, então eu vou desenvolver um conceito aqui, né? E aí as coisas foram mudando, a gente trocou de formação algumas vezes, inclusive o apelido na banda virou Pedro Mustaine, porque pô, já passou um monte de gente pela banda já, antes de qualquer coisa, então, e foi assim, aí veio a história, veio os conceitos, e tamo aí. Tá, qual que é a formação atual da banda e quanto tempo vocês demoraram para achar essa formação atual? Uhum. Formação atual é Gabriel Veloso na guitarra, o Pablo Guilarducci no baixo, eu no vocal e o Thiago Caeiro na batera. Então, essa é a formação atual. Ficou um pouco, assim, formado foi de última hora, porque a gente teve vários problemas com os nossos bateristas. Ia ser o Alex, o nosso batera, né? Só que ele machucou o joelho. Então, ele machucou, tipo, 1 ou 2 meses antes do primeiro show. Então, ele explodiu o joelho dele e, como ele ia fazer a cirurgia pelo SUS, tinha uma data específica e ia cair no meio da turnê e na recuperação dele. Então, o Alex estava fora nesse momento. Então, a gente foi atrás de outros bateristas e, assim, acho que faltando 3 semanas para o primeiro show, o Thiago topou. Então, ele teve pouco tempo para tirar as músicas e tal. O Thiago entrou com 3 semanas, o Gabriel acho que entrou em fevereiro, mas o Pablo tá basicamente desde o começo, assim, né? A gente teve só 2 baixistas antes dele, mas foi um intervalo muito curto. Mas ele tá desde o ano passado, acho que agosto do ano passado. Então, é o mais veterano aí. Ele sobreviveu ao Pedro Mustaine. Muito bom. Você falou que começou a desenvolver o conceito enquanto a banda estava sendo formada. Qual que é esse conceito? A banda tem alguma proposta com a sua música? A gente tem uma proposta bem específica, que é muito por causa da minha personalidade, digamos assim, né? Como, digamos assim, eu sou o letrista, né, e coisas do tipo, eu queria fazer uma banda que tipo, falasse de aspectos de fantasia, de coisas do tipo, boas histórias, coisas legais que as pessoas gostariam de ouvir e ir um pouco a mais, sabe? Em narrativas, coisas do tipo. Semelhante que o Rhapsody faz, né? Uhum. Porque eu particularmente não gosto muito de ficar falando sobre sentimentos e coisas do tipo assim. Então eu acho um pouco mais elegante, digamos assim, colocar esses temas, essas discussões dentro de uma narrativa, né? Que dá uma skin legal, mas também traz uma auto-reflexão, né? Você simpatizar com essas coisas. Então a proposta da banda inicialmente é só fazer discos conceituais. Cada disco vai ser uma aventura específica. O Revenant, ele é um dark fantasy, né? A gente começou mais pro lado do clichê, do medieval fantástico, um pouquinho mais sombrio, porque trevas, metal, e então é isso. Os próximos discos vão ter temáticas diferentes, sei lá, por exemplo,
uma cruzada espacial e a gente vai adaptando a sonoridade para cada tema, sabe? A ideia é que todo mundo, quando queira ouvir a música, vai botar o fone, fechar o olho e embarcar na aventura, entendeu? Como se fosse um grande audiodrama. Muito bom, muito bom. Como você acabou de falar, Revenant Silver Age é o primeiro EP da banda. Como é que foi o processo de composição musicalmente desse EP e o processo de escrita? Assim, como é que você desenvolveu a história? Ah, sim. A primeira coisa que eu faço é o roteiro, né? Digamos assim, da história em si. Na verdade, é o tema. Então, a gente, nesse caso em específico, como a gente recebeu do antigo membro, no caso, ele veio com algumas ideias assim, já pré-estabelecidas, e por causa da orientação do Bianchi também a gente manteve, inevitavelmente eu peguei aquilo e falei, essa harmonia aqui, isso leva para um caminho mais sombrio, né? Porque já tinha algumas coisas assim pré-estabelecidas. Então eu fiz a história baseado na sonoridade que a gente ia trabalhar. E aí depois eu fiz o roteiro, né? Que é tipo... essa música vai falar sobre o começo, essa daqui por isso aí escreve a história em vários compartimentos, né? E aí cada uma vira uma música. E as coisas que não têm... Os momentos do roteiro que são importantes, mas eles não têm substância para virar uma música, a gente deixa de audiodrama, né? Então é sempre assim, o tema, a ambientação primeiro, o roteiro, e aí a gente começa as músicas, né? Que as músicas vão... Por exemplo, se é um momento de luta, vai ser um speedzão pauleira. Se é um momento triste, aí a gente faz algo mais, uma balada, por aí vai, né? Adequando ao roteiro. E quanto à composição, foram bem corridas, né? Foi tudo muito corrido, porque a gente teve, como eu te falei, vários problemas assim, de formação, mudou várias vezes, então a gente teve um prazo limitado como grupo para trabalhar nisso, né? A maior parte do trabalho, assim, a maioria foi eu e o Pablo que fizemos, o Pablo especialmente. A gente teve problemas e aí tivemos que escrever as músicas, foram praticamente todas escritas em fevereiro, né? E a turnê ia começar em maio, a gente ia gravar em março, então a gente correu, fez ali quase que uma música por semana na correria. Não é o ideal, mas era o que a gente precisava fazer. Então, e aí fizemos tudo isso. Eu já tinha a letra e a melodia de voz pronta, né? Já vinha do outro trabalho. Então, aí ele fez todo o arranjo. O Gabriel entrou depois para botar os leads, riffs e o solo, né? Então, foi meio que isso. O Thiago não teve participação na composição até então, mas agora nos próximos trabalhos a gente quer que ele bote a cara dele. Então, só para ver se eu entendi, vocês enxergam o trabalho como uma história e a parte musical sendo a trilha sonora dessa história mesmo, né? Basicamente, com skin de Power Metal, né? Muito bom, muito bom. E como é que foi o processo de produção com o Thiago Bianchi? Além disso, o processo total, você sendo vocalista, como é que foi trabalhar com o Thiago Bianchi, que também é um vocalista? Thiago Bianchi é fera, o homem é diferenciado. Então, cara, foi muito bom, né? Porque a gente vai fazendo as músicas e tal, manda para ele fala, não, isso aqui não tá legal, isso aqui... No começo, ele teve que ajudar bastante, assim, né? Tipo, mexeu, alterou bastante. Depois a gente entendeu como é que a coisa funcionava e andou melhor. Quando eu digo, assim, que ele dá uma mexida e fala, não, faz o seguinte, é mais estrutura de música mesmo, né? Não volta pra ponte aqui, volta pro refrão, ou faz isso. Trabalho de produtor mesmo. E aí depois a gente foi acertando as dinâmicas e tal, e foi mandando pra ele conferir. E como vocalista, cara, na hora da gravação, ele faz e acontece, entendeu? Ele fala, não, canta desse jeito aqui não, faz isso daqui, ou isso tá bom. E ele me ensinou muita coisa, sabe? O Bianchi um mestre, assim, sabe? E principalmente não só na parte de vocal mesmo, né? Mas muito no de profissional, sabe? De como músico mesmo. Ele fala, não, se você é vocalista, você tem que fazer isso aqui, exportar desse jeito. Ele, durante a turnê, cobrava bastante nos shows, você tem que chamar a galera e tal. E querendo ou não, a gente é muito moleque ainda, né? A gente, não tem muita experiência. O Pablo, que é o mais novo da banda, é o único que tinha feito uma turnê até então. Os shows que eu tinha feito de metal eram pequenos ainda, era tipo underground, sabe? Num bar, uma coisa assim. Então, tá sendo uma grande experiência, foi, né? E ainda será. E é isso, o Bianchi é muito fera, cara. Ele me ajudou pra caramba. É um tutor, um mestre, assim, pra mim. Então, tipo, é meio que isso.
vocês tiveram a oportunidade de fazer uma turnê com o Edu Falaschi recentemente. Como é que surgiu a oportunidade de vocês fazerem essa turnê e como é que foi a experiência para você? Tem muita história dessa turnê aí que você pode contar? Nossa, tem história pra caramba. Tem muita história, cara. Então, a gente começou com o Bianchi, né? A gente tava fazendo esse trabalho e tal, e aí ele falou, ó, a gente vai fazer uma tour aqui e tal, e a gente queria uma banda de abertura, e se vocês topam, e foi aí que o projeto foi mudando e tal. E aconteceu, né, de que o Edu chamou a Noturno para fazer parte dessa turnê, e aí o Bianchi explicou a situação, que ele estava com a gente e tudo mais. A gente nem tinha material, o Edu confiou na palavra do Bianchi, a gente ia dar conta, ia fazer bem, assim, e tal, e fomos, entendeu? Mas aí depois o Edu ouviu, gostou do som pra caramba. É que na época a gente não tinha nada lançado, né? Na verdade, a gente demorou para lançar as coisas, e as demos estavam meio sujas ainda. Mas ele curtiu bastante o som, e a gente ficou, pô, ouvir isso do homem, a gente ficou muito feliz. E, pô, história da turnê tem pra caramba. Exatamente. Inclusive, essa turnê ficou apelidada, assim, por causa da banda História, né? A turnê da Pereba. Porque, cara, a gente teve tanto episódio de a gente doente, assim. Cara, eu comecei a turnê, eu tava com Herpes Zoster, que é a Catapora 2. Que é uma catapora tunada, e aí ela dá uns... Pô, eu tava muito zoado em alguns shows, eu tava com um travamento aqui no pescoço e tal, um antiviral, muita dor na cabeça, é horrível, horrível. Mas assim, não era nada contagioso, então problema meu, entendeu? Aí depois eu fiquei gripado, o Pablo ficou gripado também, acho que isso foi no show de... depois do show de BH, 2 dias depois a gente ficou muito gripado, ainda bem que tinha bastante day off, então eu não cantei tão gripado. Eu ainda cantei gripado em alguns outros shows, que eu tava me recuperando dos sintomas. O Pablo fez o show de BH malzão, ele tava muito ruim mesmo, ele mandou os remédios pra dentro e fez. E assim, não sei se você viu os vídeos e tal, mas o Pablo é agitação o tempo todo, cara. Eu achei muito cara, assim, ele doente, e pô, botando pra quebrar e tal. Eu falei, caramba, eu não tenho desculpa não, vou também. Então, foi bem fera. O Gabriel pegou catapora, acho que... Tanto é que a gente não fez alguns shows porque ele tava doente, então ele pegou catapora, e catapora é muito transmissível, né? Então, no caso, assim, eu até brinquei, falei que ele era um risco biológico, ele não podia tocar. Porque muitas vezes tem velho, tem criança no show, então é perigoso. Especialmente catapora, quando você pega mais velho, com velho, tipo assim, ela fica mais forte de acordo com a tua idade. Então, assim, quando você é criança, beleza, é suave. Agora, quando você tá mais velho, ele, por exemplo, pegou com 25. Então, era muito mais forte que uma catapora de criança, entendeu? Por isso que catapora mata velho, porque os caras já estão mais de idade e tal, e pega a catapora, se nunca pegou antes, aí é bem complicado. Então, teve isso. O Pablo quebrou o dente dele. Ele quebrou o dente dele acidentalmente. Porra, tem um vídeo, eu vou postar esse vídeo ainda. Já tô revelando aqui, tô abrindo. Ele quebrou o dente do box do banheiro. Foi engraçado pra caramba. E, cara, do nada, ele trombou lá e a gente tava rindo de um negócio que tinha, uma placa idiota que tinha no banheiro, assim, tudo escrito errado. Aí ele, não sei lá, ele tropeçou, quebrou o dente. Pô, teve muita coisa. Nossa, brother. Né? E aí a galera do ônibus falou, a turnê da Pereba, impressionante. Mas os dentes os shows foram feitos com o dente quebrado? Não, porque tinha um day off, aí no dia seguinte ele foi dentista e arrumou o dente dele, assim. Sorte. Teve muito evento, cara, teve muita história legal pra caramba. Teve Como o Bianchi andando de bike no hotel Você viu esse vídeo? Acho que tá no vlog do Victor. Não vi. Que ele entra com a bike do... Ele entra com a bike do Laguna, assim, no hall do hotel. Cara, sem noção total. O Bianchi é um caso à parte, né, cara? Ele é muito engraçado. No show de Limeira, que era aniversário do Edu, né? 18 de maio. Ele pegou um bolo lá, jogou no Edu, jogou na plateia também. A galera que tava em Limeira sabe dessa história aí. Foi bem engraçado. Pô, ele é comédia demais. Assim, o clima era muito legal na turnê, né? Todo mundo tava se divertindo pra caramba, tava bem bacana e tal. Como é que foi a recepção do público com a banda História, que era uma banda nova, né? Sim. Ninguém conhecia. Sim. Nossa, cara, eu fiquei muito surpreso. A galera gostou bastante do som. Eu fiquei bem feliz, assim. Pô, todo mundo elogiou pra caramba. É um som bem técnico e a gente fez isso de propósito, né? Porque foi intencional, assim, que a gente tinha que dar muito duro,
porque, cara, a gente ia tocar, é uma banda que ninguém conhecia, e a gente ia tocar do lado da Nocturnal e do Edu. Então, tipo assim, são bandas super técnicas. Se a gente não tivesse ali, sabe, perto, no mesmo nível, a galera não ia, muitas vezes não ia, né, tipo, acreditar, assim. Então a gente se dedicou bastante, fez o som bem legal, tem umas melodias bem cativantes, Rise of the Silver Knights é bem... Eu fiz bem sujo, assim, sabe, tipo, vou jogar, não sei, fazer uma melodia super grudenta aqui que vai funcionar e tal. Então a galera gostou bastante, apoiaram a gente, assim. Eu fiquei realmente muito surpreso, sabe? Fiquei muito feliz que a galera abraçou o nosso som. E incrível, assim. E já durante a tour, a galera comprou merch, foi conhecer o som da banda. Vocês notaram uma diferença no número de plays do Spotify, algo do Sim. tipo? Cara, a galera comprou o merch, a gente não tinha muita coisa, que nem... Cara, falar pra você, mano, foi tudo muito corrido, assim, né? Por causa das mudanças de formações e organizações e tal. Então, tipo assim, a gente só tinha as camisetas pela maior parte da tour, só foi ter os copos agora no último show do Toque Marine Hall. Então, tipo assim, a galera comprou, ajudou pra caramba. De vez em quando eles postam foto, marcam a gente reposta lá no Instagram. Cara, é muito satisfatório, né? Tipo, ver a galera gostando da banda, apoiando, vestindo a camiseta, às vezes até cantando as músicas, sabe? Esses dias aí teve um fã que um abraço pro Vini, ele fez um vídeo rearranjando a música, tocando piano, ficou muito bonito. Então, pô, a gente tá muito feliz, assim, os nossos fãs são muito legais. Depois do show a gente vai lá, conversa, abraça, é bem divertido. E, pô, é bem incrível nesse sentido, né? O que você tinha falado? Eu me perdi. Cara, eu também esqueci. Mas se tinha rolado uma diferença de número de play no Spotify, se você notou Teve. uma busca maior pela história nas redes Sim, sim. sociais. Teve muita gente. No show de Limeira, as músicas não estavam no Spotify ainda, né? Então, porque quando você bota lá na distribuidora, seja qual for a sua, a nossa é a CD Baby, é um tempo X até eles lançarem tudo, né? Então, acho que eram 15 dias. Só que como as músicas ficaram prontas 2 dias antes do show de Limeira, não, foi esse nível de correria. Aí a gente jogou e fizemos o show de Limeira sem as músicas em si, que assim, infelizmente, né, digamos assim, por causa da tragédia no Sul, os shows que eram do Sul, que foram adiados para agora, eles eram logo depois de Limeira. Então, não foi tão ruim pra gente, porque a gente não fizemos tantos shows sem as músicas no Spotify, nesse sentido, né? Mas aí depois que as músicas estiveram no Spotify, cada show só ia subindo. Eu não sei quanto que tá agora, mas acho que a gente tá na faixa dos 2.000 plays, né? Então, assim, pra uma banda que fez uma turnê, eu acho que tá bem legal, tá bem coisa. Acho que tem o que tá lançado 2 meses no máximo. Foi muito fera. E que nem eu tava falando, cara, foi bem corrido, assim. Pra você ter uma noção, a gente só foi se conhecer pessoalmente na semana do show de Limeira, né? Que a gente foi lá pro Fusão, a gente nunca tinha tocado junto, foi se conhecer pessoalmente pela primeira É vez. verdade. Então, a gente chegou lá e tal, foi aquele negócio meio estranho, sabe? Só conversava por WhatsApp e tal. O Paulo eu tava mais acostumado, porque eu trabalho com o Paulo faz tempo. Ele que faz os VS dos meus covers, né? Eu tenho o cover do Flight of the Sapphire Dragon, que ele fez tudo. Então eu já era mais conhecido dele. O Gabriel e o Thiago, não. Mas, cara, é impressionante como a gente deu certo, sabe? A energia da banda é muito legal. É extremamente divertido tocar com eles, estar com eles. E aí a gente se conheceu lá no Fusão, faltando o quê? 4, 5 dias, uma semana pro show de Limeira. Inclusive tem um vídeo muito bem visualizado do Thiago, que é a gente ensaiando, tocando pela primeira vez, que a gente chegou, cara, com sangue nos olhos, a gente queria tocar, ver como é que as músicas iam soar pessoalmente, né? Porque tem aquela preocupação, é um som técnico. Então, tipo assim, será que a gente vai dar conta de tocar essa parada ao vivo? Eu mesmo, teve momentos que eu falei, cara, eu virava pro meu professor de canto, falava, professor, você acha mesmo que vai dar para cantar isso aqui ao vivo, The Great Twilight? Ele fala, não, meu cara, confia, vai dar sim e tal. Um abraço pro Fausto Caetano, meu grande professor. E aí a gente chegou e, cara, começamos a ensaiar assim, o Bien falou, ó, não pode ligar as coisas, porque tá setado pro ensaio amanhã, que vai ser o line check, não sei o quê, então não pode mexer. Eu falei, não, beleza, a gente vai tocar um plug. E aí, tá lá os meninos, todo mundo com os instrumentos, o Thiago tá tocando o praticável dele, né? E eu na voz lá, pô, me virando para cantar. Então você só escuta voz e praticável, mas é bem legal. Eu recomendo vocês conferirem o vídeo lá da gente cantando Rise of the Silver Knights. Primeira vez que a gente tocou junto, depois deu tudo certo. Inclusive, eu fico muito feliz, assim, sabe? Porque o fato da gente chegar lá sem se conhecer,
tocando essas músicas, nosso som assim, e, tipo, tocando bem, sabe? A galera do show de Limeira elogiou, eles nem sabiam que era o nosso primeiro show, só mostra a qualidade de cada um, né? Todo mundo ali é bem profissional, incrivelmente o meme, cada um faz a tua parte e junta tudo e apresenta, né? Da escola, cada um faz o seu, deu certo dessa vez, deu certo. Cada um estudou, fez o teu, chegou junto e fizemos bons shows, assim. Você chegou a cantar com Carry On com o Edu Falaschi, não cantou? Cantei Carry On com o Edu aqui em Uberlândia. Foi, cara, foi sensacional, mano. Foi uma noite inesquecível. Porque o Edu, querendo ou não, cara, foi a voz que eu mais ouvi, né? Falando um pouco da minha trajetória no canto, vou dar um pouquinho de contexto. Como eu te falei, eu gostava muito do power metal europeu, né? E eu gostava de Twilight Force e outras coisas que são bem malditas, assim, de escandar e tal. Então, quando eu fui estudando, era muito nichado. E a minha professora, na época, ela falava, não, desce um pouco, né? Só que eu não queria cantar hard rock, por exemplo. Então, ela falou como era meio... Como é que eu posso explicar? Era umas bandas muito pequenas, assim, não tinha muito material. Então foi aí que eu conheci o Angra, né? Ela me apresentou e tal, e falou, não, começa por isso aqui. Então, cara, eu estudei muito Angra, eu cantei muito Angra. E eu gostava principalmente da voz do Edu. Cara, eu falo isso em alguns shows. Todo mundo já ouviu milhares de vezes esse DVD icônico do Rebirth Live em São Paulo, né? Quantas vezes eu já não ouvi o Carry On do Edu lá e depois, cara, viver esse momento cantando com ele, sabe? É surreal, mano, surreal. Sou um grande fã do Edu, muito fã mesmo. Todo mundo da banda todo mundo da banda é muito fã do Edu, mas pra mim cara, você cantar com o cara que você ouviu milhares de vezes no YouTube, seja, sabe? Uma emoção incrível, incrível, indescritível. E na minha casa, né? Onde eu moro. Então, ali, todos os meus familiares, amigos, vendo esse momento incrível. Foi muito especial, uma noite que eu guardo no coração, assim. Que legal, cara. Já falando sobre os próximos passos da história, o EP saiu, então eu acredito que o próximo passo é o disco de estreia. Vocês já trabalham nesse disco de estreia? O que você pode falar sobre ele? Sim, a gente já começou. A gente trabalhou algumas músicas durante a turnê, nos day offs, né? Nas viagens, para algumas viagens são bem compridas, né? 7, às vezes 14. Teve uma viagem que a gente fez que foi quase 2 dias, assim, de ônibus. Então a gente tem bastante tempo útil, né? Nos day offs. Então a gente está trabalhando nas composições. Como eu disse, o roteiro já está todo pronto, a gente só tem que fazer a parte musical em si, né? Só escrever riffs, melodias e letra, né? Mas assim, o disco já tá todo estruturado, faixa por faixa, que cada um... Eles têm ideias superficiais por cima, né? Que eu te falei, atendendo ao momento da história. Então a gente já tá trabalhando nisso. A nossa previsão aqui de lançamento, a gente quer lançar em março, né? O disco completo. Para dar tempo de gravar tudo, a gente também... spoilando aqui, vai gravar videoclipes, já tem outros conteúdos aí prontos e tal. Legal. Então, para fazer tudo bem feito, sabe? O lançamento certinho, do jeito que tem que ser feito, a gente vai precisar de um tempo maiorzinho. Mas estamos trabalhando nas composições, sim, e o disco completo, né? O Revenant, A Righteous Revenge, já spoilando aqui, porque o Silver Age, ele é o EP, né? Ele é a primeira parte da história, mas o todo é o Revenant, A Righteous Revenge. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente pretende lançar em março. Claro que pode adiar, ou no caso, né, adiantar, dependendo das situações, mas essas são as previsões. E a gente está se divertindo muito fazendo as composições, né? Acho que são mais 6 faixas musicais e tem, acho que 1 ou 2 interlúdios no meio, né? Então, é isso que tá faltando. Vai ser um As disco faixas até... do EP não vão pro disco? Vamos pro disco. Vão? Mas tô falando de músicas vão novas, regravar né? elas? Cara, eu acho que a gente vai acabar refazendo algumas coisas, porque, como eu te falei, foi muito corrido. Então tem alguns trechos, algumas coisas que estão meio borrachudas no EP. Então eu acho que a gente vai acabar refazendo sim. Não muita coisa, não tem muita coisa para regravar, não, mas vamos dar um toquezinho, né? Porque como foi muito corrido, tem muitas coisas que, tipo assim, melodias, o play, ele tem que amadurecer, você tem que ir internalizando a música, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, durante a turnê, a gente descobriu jeitos mais fáceis de tocar ou trechos que ficam mais bonitos, especialmente na voz, né? Algumas firulinhas a mais que eu coloquei, que eu acho que ficam mais legais e coisas do tipo. Então a gente vai acabar adicionando alguns desses detalhes, refazendo algumas coisas. Então é isso. Cara, eu tô bem animado, vai ser bem legal. E assim, já temos planos para futuros trabalhos já. E vamos que vamos. Vai ter muita coisa aí.
Bom, como os trabalhos da história, a parte musical é trilha sonora de uma história, então acredito que a história já está escrita. O que você Sim, pode falar sobre a história que vai embasar o disco de estreia da história? perfeito. Cara, eu poderia ficar horas e horas e horas Sim, falando aqui, de né? forma Porque resumida. é muito bem elaborado, mas em resumo, cara, é uma história assim clichê, entre aspas, aborda temas clichês no sentido de que, tipo, é um medieval fantástico, mas ele foi muito. A história foi muito. Como é que eu posso dizer? Desenvolvida no trabalho do Carl Jung, no caso, né? Quando ele faz. Quando ele explica nas obras Psicólogo, dele. Isso, psicólogo. Quando ele explica nas obras deles sobre camadas da personalidade, o ego, né? Que personalidade todo mundo. extrovertida, personalidade introvertida. Exatamente, exatamente. E um dos conceitos que eu acho mais interessante é o de sombra e luz dele, no caso. E o disco é Sim, sobre isso, basicamente. Que é sobre todo mundo tem a luz dentro de si e tem as sombras também, né? Mesmo a pessoa mais cruel é capaz de luz e mesmo a pessoa mais boa é capaz de sombras em alguns momentos, né? Então, o disco, ele é uma história sobre um cavaleiro que é orgulhoso, poderoso. Ele é o cara, assim, ele é o grande herói da guerra que fez e acontece. Só que, né, ele é traído pelos companheiros dele de forma cruel e brutal. E muito por causa do orgulho, essas coisas todas, ele acaba querendo vingança. Então ele volta como um cavaleiro morto-vivo, como um Revenant, que é uma criatura da fantasia, né? Que é um morto-vivo que volta por causa de um juramento de vingança. Então, enquanto ele não completar o juramento de vingança dele, ele vai continuar vagando com a força das trevas imparável. E é muito sobre isso, né? A primeira parte do disco é contando esse começo, como que ele se tornou o herói que ele é, junto com os amigos dele e os Cavaleiros de Prata, né? Rise of the Silver Knights é a primeira música. Depois It's Treason, que é sobre a traição. Tem vários elementos assim que deixam a música bem escura. Né? Eu faço um dueto com o meu professor, inclusive, né, nessa música. E depois legal. tem o Revenant, né? Que é um momento que ele volta como Cavaleiro Morto-Vivo. E o The Great Twilight, vocês só vão entender o contexto no disco completo. Mas é muito isso. Essa parte que eu falei mais de luz e sombra, de aceitação, de compreender o que você é em si mesmo, fica mais na segunda parte do disco, né? A primeira parte é mais contexto, mais a introdução. E, cara, tem muitas referências. Então, referências é até meio sacanagem falar. Tem muita coisa que é simplesmente reskin de outras histórias, assim. É muito clara a influência brutal de Star Wars. Para quem é muito fã, vai pegar várias referências que tem no disco, sabe? Pô, eu sou um super fã de Star Wars. Uh, cara, muito fã mesmo, assim. Então eu peguei vários motivos, né, dessas histórias, que são histórias que, na verdade, elas trabalham com arquétipos clássicos, né? Que é o arquétipo do mestre, o arquétipo do herói, do vilão, do jovem aprendiz, várias dessas coisas, e até essa é uma das razões que eu não dei nome próprio aos personagens, né? É o Revenant, é o mestre, e aí os outros personagens vão aparecer depois, The Boy e tal, porque, assim, quando você vai a música, quando você vai adaptar uma história, dependendo do formato que você for fazer, a mídia tem várias. Você tem que adaptar aquilo para certas coisas. No caso musical, a gente não tem painéis ou não tem cenas, então a gente tem que ser muito descritivo na hora de contar a história mesmo, porque o que a gente tem é letra e música, que é a ambientação, no caso. Então, muito tem que ser dito com harmonia, com os riffs, as intenções, a bateria e tal. E se você for pegar as nossas letras, assim, elas têm um pouco de metáfora, mas na maioria da parte ela é bem descritiva, né? Então, tipo, por exemplo, then a sword goes through my chest. Então é muito descritivo. Então uma espada atravessa o meu peito. Não tem muito. Então eu fui cortado pela lâmina de não sei o quê. É bem assim, contado mesmo, né? Como se fosse uma narração. Cara, e é uma história muito legal. Ela fala sobre autoconhecimento, aceitação, conceito de vingança e justiça, né? Que o nome completo do álbum é Our Righteous Revenge. Então é o conceito de uma vingança justa. Então tem todos esses dilemas, fala sobre legado. Então tudo isso vai ficar mais explícito na obra completa. E, pô, foi muito legal escrever essa história. Então espero que vocês gostem também e se interessem tanto quanto a gente. Produção Thiago Bianchi. Produção Thiago Bianchi. Muito bom. Vocês planejam lançar o disco em março? Até lá vocês planejam lançar quantos clipes? Cara, a gente
a gente tem alguns clipes fechados, né? Já tudo encaminhado. Tem alguns que a gente ainda tem que decidir a música. Eu vou spoiler tudo aqui mesmo. Já vou dar um spoiler para vocês ficarem tão animados que nem eu, ok? Então a gente tem um ao vivo. A gente gravou um ao vivo em Santos. Ele está sendo editado, a parte do vídeo e tal, tá? Gravamos o ao vivo em Santos. Então a gente vai lançar essas músicas do EP ao vivo. Vai ser bem legal. Gravamos lá, cara, a casa é muito legal, a galera recebeu super bem. Tem até um episódio cômico aqui que eu derrubei a câmera 360, então tem um momento que ela cai lá, eu nem vi, mas acho que foi o Mário ou o Fagê, né, que foram lá, arrumaram rapidamente, mas foi muito legal. Então a gente vai lançar isso ao vivo, eventualmente, assim que ficar pronto. Eu acho que ele vai lançar antes dos clipes, né, antes de qualquer outra coisa, que é o que tá mais pronto agora. Depois a gente vai gravar os clipes. Eu acho que a gente vai gravar o clipe da The Great Twilight, que é a abertura do disco, né? Então tem que ter a Speed. A gente provavelmente também vai gravar. Os outros clipes provavelmente vão ser das outras músicas, né? O encerramento e tudo mais. Então tem vários clipes, vocês podem esperar no mínimo aí uns 3 ou 4, né? Então vai ter bastante material nesse sentido. E por último, né, o disco em março do ano que vem. Muito bom. Você já tem gravadora? Negociam com gravadora, não? Cara, por hora não. Por hora ainda não. Mas se alguma quiser aí, entre em contato com a gente no nosso site, né? O História Band, ou mesmo no Instagram. A gente é bem ativo lá, tanto eu quanto a assessoria de imprensa, que é a nossa assessoria, a Hell Yeah. Um abraço, pessoal da Hell Yeah aí. A gente responde bem rápido e tal. E analisa, seria muito legal. Maneiro. Próximo show, a banda já tem algo marcado ou as próximas tours só vão vir depois do próximo disco ser lançado? Então, eu não posso falar muita coisa sobre os planos futuros, mas digamos assim, a gente está com a intenção de fazer talvez uma outra tour em breve, mas de preferência depois do disco lançado, porque o nosso show ele é relativamente curto, né? A gente toca só as músicas do EP. Então é meia hora ali, é bem legal, a galera curte bastante, e a vantagem é que fica com um gostinho de quero mais, sabe? Quando a pessoa gosta ali, acho que é um tamanho legal. Mas sim, a gente tem planos de continuar os shows. Tem os shows do Sul agora, né? Que a gente vai viajar, acho que dia 21 é Curitiba, acho que é. Então, tem esses shows finais aí. E claro, se aparecer alguns outros, né? Sei lá, algum festival, alguma coisa do tipo, a gente pode obviamente, fazer e tal. Mas temos planos de fazer uma próxima turnê também, em breve, num futuro próximo. Muito bom. Já encaminhando para o final da entrevista, Pedro, eu sei que você está trabalhando está fazendo algum projeto com o Roberto Barros. Eu queria saber do que se trata esse projeto, se tem previsão de lançamento, como é que está sendo a experiência de trabalhar com ele. Sim, grande Betão, né? Betão é um grande amigo, né, cara? Pô, foi uma grande surpresa conhecer ele é muito fera, cara. O cara é muito bravo. Ele e o Thiago Bianchi, assim, são dois caras, assim, excepcionais, sabe? Eu sou muito grato. E sim, tô trabalhando com ele, tá sendo bem divertido lá. Direto ele faz cyberbullying comigo nos stories dele lá. A gente ficou um tempão junto no Airbnb lá, trabalhando na música, sabe? Cara, o cara é diferenciado, ele toca muito, ele manja muito de composição, assim, né? E estamos trabalhando nessa música aí. Eu diria que ela tá o quê? Uns 70% pronto, né? Estruturado. Eu provavelmente vou voltar para São Paulo para trabalhar com ele, acho que semana que vem, né? Daqui a pouco, essa entrevista, depois dessa entrevista aqui, né? Acho que uma semana depois do dia de hoje. Então, pô, tá sendo muito incrível, o cara é muito fera mesmo. E eu provavelmente vou lançar pela história, sabe? Eu acho que vai ser uma música que vai entrar pra história. Vai entrar pra história. Cara, o tanto de trocadilho que tem com o nome dessa banda, o tempo todo. Inclusive, o Diogo Mafra criou o melhor apelido pros fãs da história, né? Os historiadores. Cara, isso que eu tava com essa piada aqui na cabeça. Não tava? Maldito Diogo Mafra. Maldito Diogo. A gente tava lá no Pusão e tal. Aí eu não sei, acho que o Gabriel derrubou alguma coisa, fez alguma... Ou os históricos, né? Pode ser os históricos. Históricos também são bem. Aí pergunta lá, quem que fez isso? Todo show da história é um show histórico, ó.
Tatats. Exatamente. Pô, que vai ter de trocadilho, cara. Mas é bom. Inclusive, assim, abrindo uma tangente aqui, mas falando sobre o nome da banda, né? Eu escolhi esse nome principalmente por 3 razões. Não, uma razão, né? Principalmente. Que ele é fácil de falar em 3 línguas. Ele é fácil de falar em português, né? Que fica história. Em inglês, que seria mais história, né? E em japonês. Japonês fica bem fácil de falar também. Como o público japonês gosta muito de Power Metal e tal, a gente tem a intenção de tentar captar essa comunidade, digamos assim. Então, eu não sei como é que ficaria em japonês, mas se o meu conhecimento de animes é suficiente para emular, seria história ou alguma coisa assim. Então fica bem fácil. E eu não queria um nome muito complicado, porque como a gente tem um público muito grande do Brasil, né? Muitas vezes, acho que a maior parte da população do Brasil hoje em dia ainda não fala inglês, né? Então é difícil assimilar e tudo mais. Então foi esse um dos motivos, né? Eu abri a tangente e esqueci qual era o tópico principal. Era sobre o trabalho com Roberto Barros. Sim. Então, provavelmente vou lançar essa música pela história. Não sei se entra pra esse álbum, porque, como eu te falei, o roteiro já tá certinho, já tem as músicas e tal. Mas, assim, eu acho que ele vai ser o single do nosso próximo trabalho. Então, como essa música tá quase pronta, digamos assim, né? Só precisa refinar tudo e refazer. Eu acredito que depois do lançamento do álbum em março, assim, projeções aqui na minha cabeça, a gente deve lançar ela um pouco depois, assim, como spoiler, sabe? Do próximo trabalho. Que já tá estruturado também. Cara, tem tema e material, assim, para uns 30 anos de carreira. Tá tudo prontinho. Ansioso, empolgado, entendeu? Foda. Cara, que bom saber disso. Mais uma nova banda aí que tá aí, cheia de material para mostrar e deve fazer vários lançamentos no futuro. Então é isso. Quero agradecer, Pedro, pela sua presença aqui no nosso canal. O intuito da entrevista era falar mesmo sobre a sua trajetória, a trajetória e a história da história. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Espero que você, espectador, tenha ficado curioso e vá no Spotify ouvir ao EP da história, Revenant, The Silver Age. E tempo e espaço é seu, Pedro, para deixar o último recado aí para o nosso público. Perfeito. Convido todo mundo aí que gostou e se interessou de seguir a gente, né? Nas redes sociais, no Instagram e tal. Recomendo vocês visitarem o nosso site, porque todos os nossos links estão lá. Então, tanto de Instagram, Spotify. A gente tem o nosso servidor do Discord também, né? Porque somos todos um bando de nerds, né? Então, quem quiser fazer parte da comunidade, tá tudo estruturado lá. Eu vou sempre dar preferência de anunciar as coisas lá primeiro, que é um contato mais direto e tal. Mas recomendo vocês acompanhar. Tem todos os links lá, sigam a gente. Se quiserem seguir os membros individuais da banda, eu acabei de chegar em 2.000 seguidores, não consigo mais sair na rua, a fama está, assim, surpreendente. E é isso, cara. Espero que vocês gostem, acompanhem o nosso trabalho aí, porque querendo ou não, o que dá força pra gente continuar são as pessoas querendo ouvir o nosso som e apoiando. Então, fica aí o convite. Essa foi a nossa entrevista com Pedro Turquete, vocalista da banda História. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o trabalho do canal via Pix. Nosso Pix é o e-mail. Considere se tornar membro do Ibagenscast, beleza? Guardem nossas próximas entrevistas e é isso aí. Tamo junto, valeu!